Tá, gente, então eu vou falar um pouco com vocês sobre por que eu desisti, porque eu saí do meu trabalho, área de freelancer. Eu acho que eu vou fazer nesse vídeo também, junto logo tudo. Beleza, então assim, como eu tava utilizando o Orquestra do Cavalo, que eu falei que teve um destaque, né, muito grande ali, no meu serviço, no meu trabalho, em tudo que eu fazia e tal, porque eu fiquei com uma força muito diferente até do que eu estava acostumado, e com agilidade também, que eu não esperava. Eu fiquei com agilidade, força, foi uma coisa realmente mágica mesmo, acho que faz total sentido. Então eu fiquei em destaque. Então, me destaquei ali no serviço. Consequentemente, começou a acontecer de alguns colegas ficarem um pouco, não poderia dizer, incomodados ali com todo aquele destaque. Outra coisa foi a questão da rigidez, né? Como eu já tinha uma certa rigidez por conta do autismo nível 1 de suporte, que eu já devo ter falado aqui em outro vídeo, que eu fui diagnosticada esse ano, enfim. E com a questão do cavalo eu senti que isso se ampliou bastante, né? Porque eu sentia sempre essa necessidade de comando, de receber instruções e afins, e alguns colegas não gostavam muito de estar ali ajudando, ensinando e auxiliando. A segunda questão que foi que eu acabei passando por uma questão de assédio, né, no meu trabalho, e eu não consigo aceitar. Eu sei que eu não sou rica, e eu sei que eu estou numa situação de vulnerabilidade social, que eu preciso, né, de estar ali me submetendo a certas situações, mas uma coisa que eu realmente opto por não aceitar é nenhum tipo de assédio, porque eu acho assim que nós somos todos seres humanos e ninguém é melhor que ninguém nessa terra. Acho que todos nós estamos no mesmo nível, tá? Embora alguns ganhem mais, outros ganhem menos, eu acredito que ninguém deve ser medido pela quantidade de dinheiro que essa pessoa tem. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha forma de interpretar a vida. Pode ser também por conta do autismo, que agora eu tô ocupando tudo o autismo, tá, gente? Mas eu não consigo aceitar que as pessoas devem ser diferenciadas por conta da quantidade de dinheiro que elas têm. Eu acredito que todos nós somos iguais perante os olhos de Deus, mas todos nós somos capazes de... E o assédio é algo que eu não aceito, e aconselho qualquer um dos meus irmãos humanos que não aceitem também, tá? Então eu vou contar até melhor, com mais detalhes, do que foi acontecido. Nesse serviço tinha um colega que já estava lá há bastante tempo, e ele estava me passando algumas instruções, né, e ele pediu para me fazer e o pessoal lá pediu para me fazer um café. Eu fui fazer esse café porque eu sou bem viciada em café. Em uma brincadeira lá, eles falaram que não devia pegar a panela com a mão, tipo, igual a gente está acostumado em casa, tinha que pegar dos lados para não queimar. E uma das minhas colegas brincou lá, dizendo, você não ensina ela. E ele disse, eu ensino ela, mas ela parece que é burra. E ele não concluiu a frase, mas ali eu já entendi o que ele quis dizer. Sendo assim, ali eu desisti. Eu sei que devia ter, você devia ter lutado por essa vaga, mas não era bem o que eu queria, né? Na verdade, eu só queria esse trabalho, por quê? Porque eu queria me matricular na Academia de Artes Marciais, que era justamente do lado do trabalho, desse serviço. Não era por conta do serviço em si, era por conta que eu via nesse trabalho a possibilidade de fazer artes marciais ali logo ao lado na Academia Valhalla. Mas quando eu entrei no serviço, ele me desgastou tanto, aquele trabalho me desgastava tanto, que eu não tive força nem sequer de entrar na academia, que era o que eu queria fazer. Então, quando eu vi que eu não tinha força de realizar o meu real objetivo, que era entrar na Academia de Artes Marciais, para mim o serviço perdeu totalmente o sentido. Não fazia mais sentido eu estar ali naquele serviço se eu só estava lá por conta da Academia de Artes Marciais. Beleza, sendo assim, para mim não tinha mais sentido. Então não tinha para que eu me submeter a nenhum tipo de condição escravista para estar ali, sendo que aquilo lá de nada ia me adiantar. Tava ficando até com problema na coluna. Eu acho que o pessoal que tava ali é realmente pessoas que precisavam pra caramba, porque o que eu vejo muito do ser humano é o seguinte: o ser humano, ele opta por morar em bairros que não tá na sua categoria de financeira, para pagar aluguéis caríssimos, para trabalhar mais horas, para poder pagar aquele aluguel ali que para poder manter aquela vida, aquele padrão ali, que eles não têm condições de manter aquele padrão. Tá? Então o que eu vejo muito é isso, dos seres humanos hoje em dia. Eles querem passar uma imagem de algo que eles não são, somente para se mostrar perante a sociedade, tá? É isso que eu vejo. Inclusive, quando eu entrei lá, houve piadinhas acerca sobre, né, o bairro que eu morava, por se tratar de um bairro mais periférico, enfim, etc. E assim, eu fiquei observando, acho que não sabe, coisas que eu considero realmente supérfluas, coisas que eu considero assim até um pouco ridículas. Pode ser que eu seja um pouco chata com esses detalhes, mas eu acho que não tem necessidade de você querer se mostrar para a sociedade ser uma pessoa que tem dinheiro se você não tem dinheiro nenhum, né? Se você é pobre, você tem que viver a sua realidade e tal. Mas a maioria das pessoas, principalmente na cidade que eu moro, não, elas optam por parecer ser algo que elas não são, só para se mostrar perante a sociedade. Acredito que eu acabei mudando totalmente o sentido do que eu estava falando, a rota, né? O caminho do que eu estava falando, mas é isso. Então, eu sofri esse assédio, né? Chorei no serviço, tá? A chefe me chamou para conversar, ela perguntou se alguém tinha falado alguma coisa que me incomodou, que me afetou e tal. Eu falei para ela que não, porque eu optei, né, por não falar, porque o que eu vejo, o que eu enxerguei ali naquele ambiente eram pessoas tóxicas. Eles falavam muito mal das pessoas que entravam lá, eles falavam mal de si mesmos, né? Era um falatório desregrado da vida dos outros, e sempre de forma pejorativa. E
Outra coisa que eu enxerguei é que ele precisava daquele serviço, ele tinha um filho, né, de 4 anos, não recebia nenhum tipo de auxílio, pagava aluguel, então eu acredito que ele realmente estava necessitado daquele serviço, porque por várias vezes eu vi ele ser humilhado, escorraçado dentro do serviço e ele não deixou, então de certo que aquele ali era o padrão do ambiente, né, e era o que ele esperava de mim, que eu aceitasse esse tipo de comportamento abusivo e levasse a vida como se nada estivesse acontecendo, mas eu não faz parte da minha visão de mundo, né? Eu acredito muito na liberdade de expressão, acredito muito na alegria da vida, acredito muito na vida, como um todo, não acredito em prisões, não acredito em nenhum tipo de sacrifício desse tipo, tá? Então, mas foi por isso, esse foi um dos motivos, né, de eu ter desistido do trabalho. E o segundo motivo é porque eu estava tendo muito problema em casa também, tanto com a vizinhança, que eu estava tendo problema com os filhos da vizinha, que estavam me dando alguns probleminhas, jogando lixo no meu quintal, eu tirei tirar foto do registro de água e estava cheio de terra, então estava tendo muito problema com crianças na rua, também estava tendo muito problema com a família paterna da minha filha, que começaram a me encher o saco com ligações, o tempo todo, querendo, me sobrecarregando, né? Então eu comecei a ficar sobrecarregada de vários lados, né? De um lado, de outro e no trabalho, e acabou que eu não consegui carregar todo esse fardo e acabei tendo um burnout, né? E de fato eu desisti do trabalho por conta de todos esses motivos. Então, como um conselho no final desse vídeo, eu vou deixar o seguinte: quando você quiser fazer uma manifestação de um desejo, não tente criar rotas que, na sua perspectiva, seria o caminho ideal para a realização daquele objetivo final, porque na maioria das vezes não vai dar muito certo. É melhor você focar justamente no objetivo final do que na rota até a realização desse objetivo. A minha manifestação, de fato, era conseguir me matricular na Academia Valhalla e fazer as minhas aulas de Muay Thai, de de Kung Fu, que é aulas de artes marciais, que é algo que eu tenho muito interesse nessa prática. Esse era o meu real objetivo, tá? Então, eu quis criar uma rota até a realização desse objetivo, que na minha visão, eu enxergava que se eu fosse para esse trabalho, desse restaurante, que era ao lado da academia, eu conseguiria fazer o meu serviço e ainda treinar na academia, economizando o valor da passagem de ida e volta para a academia. E o que aconteceu foi que o horário de serviço exigido pela empresa era de 11 às 11 da noite, ou seja, não tinha possibilidade nenhuma de eu conseguir trabalhar durante todo esse período e ainda fazer artes marciais na academia que eu queria, tá? Então, eu manifestei realmente a situação, mas não foi exatamente como eu desejava que fosse, né? Como eu esperava que fosse. Por isso que o ideal é que a gente foque no nosso real desejo, e não no como nós vamos chegar lá nessa realização, porque pode acontecer de diversas maneiras, e geralmente a forma que a gente quer é a que não vai dar certo de verdade, assim, que pode não dar certo. Pode dar certo, claro, mas pode não dar certo também. Então esse é o vídeo de hoje, porque eu desisti, né, do meu trabalho freelancer, e espero que vocês tenham gostado aí dessa conversação, porque aqui é um perfil realmente para conversa, de forma descontraída, falar sobre a vida, etc.